Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos temas do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do STJ acerca da incidência ou não de honorário sucumbência e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes da gente avançar no tema, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se puder e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, recentemente o STJ, numa discussão bastante complicada, uma vez que deu uma divergência grande entre os nossos ministros, analisou uma questão prática muito interessante, principalmente para nós advogados. É uma decisão recente e que discutiu exatamente se haveria ou não incidência de honorários de sucumbência naquele conhecido IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes da gente ir para o tema propriamente dito, só contextualizar aqui rapidinho, até mesmo para quem não é muito da área entender. Numa situação concreta, havia uma ação judicial em que uma das pessoas que gostaria de receber o crédito pediu a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa que não estava pagando aquilo que fora condenado. Então, essa pessoa ela foi por meio do seu advogado e pediu o início desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tecnicamente, esse incidente, como o próprio nome diz, ele anda em apartado, ele é um incidente, ele fica fora dos autos principais e, portanto, ele vai ser analisado diretamente pelo juízo. Então, ele gera um incidente e o juízo, a partir das questões apresentadas, vai dar um julgamento específico para aquele caso, ocasião em que o processo principal continua caminhando normalmente. O fato é que, ao final de toda essa demanda, foi constatado que aquele que provocou o incidente não conseguiu demonstrar exatamente uma hipótese clara para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e, consequentemente, incluir o sócio no polo passivo daquela execução. Ocasião em que o próprio juízo questionou e disse, na sua fundamentação, que a mera inadimplência não leva à desconsideração. Ou seja, então, o credor ele não conseguiu ir além do que uma mera inadimplência. Ele não conseguiu provar alguma situação que evidenciasse aí uma fraude, uma situação de mistura de patrimônio, ou seja, questões que são obrigatórias para a desconsideração da personalidade jurídica. A questão é, a partir dessa negativa do juiz em relação ao incidente, o juiz fixou honorários de sucumbência. Então, baseado nos termos do que nós temos lá nos artigos 85 e seguintes do CPC, o juiz, ao final do incidente, negou a possibilidade da desconsideração e condenou aquele que provocou o incidente ao pagamento de honorários de sucumbência para o advogado vencedor daquele incidente. E a partir daí gerou toda uma repercussão. Isso foi até o TJ e a partir daí ao STJ. E no STJ, o ministro relator, ao receber esse caso, levou a julgamento e aí surgiu uma divergência. A partir do fato em que o relator ele foi no caminho da manutenção da decisão de não se poder afastar o pagamento da sucumbência e, de outro lado, alguns ministros foram na linha contrária, dizendo que, por se tratar de um incidente, não deveria haver honorários de sucumbência. Então, eu vou ler rapidamente para vocês os fundamentos do voto vencedor, que confirmou que há, sim, incidência de honorários de sucumbência no caso de indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acompanhe. No voto, o ministro Vilas Boas Cueva ressaltou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição de pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Segundo o relator, a desconsideração, apesar de se tratar como um incidente processual, possui natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido, o que justifica a fixação de honorários. O relator destacou que, ao se rejeitar o pedido de desconsideração, o advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar tem direito aos honorários, já que houve uma prestação resistida. Cueva frisou que a natureza jurídica dos honorários é remuneratória e a fixação deve se levar em conta o êxito do advogado, sendo desnecessária uma previsão legal específica para tal condenação.
O ministro citou ainda a jurisprudência da Corte, que admite fixação de honorários em incidentes processuais que envolvam mérito. Com base nesses fundamentos, o relator concluiu que em situações como a desconsideração da personalidade jurídica, a fixação de honorários advocatícios é legítima, inclusive quando o pedido for rejeitado. Os ministros Sebastião Reis Júnior, Humberto Martins, Nancy Andrighi, Maria Tereza de Assis Moura, Luiz Felipe Salomão e Antônio Carlos Ferreira acompanharam o voto do relator. Por outro lado, o ministro João Otávio de Noronha, ele foi contrário a esse entendimento, seguido por alguns outros ministros, mas que foram derrotados nesse entendimento, e com isso firmou-se a tese de que sim, é possível a fixação de honorários de sucumbência também nos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Então, fica o alerta aí a todos os advogados e partes de que, se uma vez provocarem o referido incidente e não tiverem êxito, correm o risco de terem que pagar honorários de sucumbência. Então, observem os requisitos, verifiquem se realmente é o caso, sob pena aí de ter que pagar algum valor a título de honorários. Tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, ficamos aqui à disposição para outros esclarecimentos.